O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Tema da semana: O Filho. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É o nosso segundo encontro dessa nova temporada, onde estamos estudando sobre os ensinos de Jesus. Esse é o nosso guia de estudos. Esse guia sempre tem a base, como base a palavra de Deus, o texto bíblico. Você pode ter mais informações no endereço que está aí na sua tela. É muito bom a gente sempre ter você, a sua companhia. Quero mandar um abraço hoje, especialmente para o pessoal da cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo, pessoal que está sempre acompanhando o programa Lições da Bíblia. Os nossos convidados desta temporada, vou começar de novo pelo autor da lição, né? Claro. Vamos respeitar, né? Nós estamos tendo o privilégio, pela primeira vez eu creio no Lições da Bíblia, de ter com a gente o autor do nosso guia de estudos, pastor Carlos Steger. Soy bem-vindo. Muito gusto, pastor. Muito obrigado, um prazer acompanhá-los. Uma alegria. Pastor Carlos hoje é o professor da faculdade, professor e diretor, né, pastor? Sim, é diretor e professor da Faculdade de Teologia na Universidade Adventista na Argentina. A sua formação, pastor, o senhor fez teologia? Fiz teologia, também estudei filosofia e pedagogia e também estudei música. Ah, o senhor fez música também. E me gusta e também fiz aquilo. Depois o senhor fez um mestrado em teologia? E depois fiz um mestrado, depois de alguns anos de trabalhar. E depois fiz o doutorado em teologia na Andrews University. Ok. A sua área do doutorado qual é, pastor, especificamente? Eclesiologia, o estudo da doutrina da igreja. Ok. Pastor, seja bem-vindo. Um privilégio ter o senhor obrigado. Com a gente, viu? Pastor Gilson Brito, pastor na região de Minas Gerais. Pastor? Exatamente. No leste de Minas Gerais, governador Valadares. E é um prazer, pastor, estar mais uma vez aqui, mais uma semana, participando do Lições da Bíblia. A sua função lá na área que a Igreja Adventista administra, qual é? Eu atualmente exerço a função de secretário ministerial. Significa dizer que eu auxilio os pastores, oriento, aconselho em relação ao trabalho deles e também um cuidado especial com a família do pastor. Ok. E o Tiago está me dizendo que a sua filha... Kathleen é jornalista, funcionária da Novo Tempo, trabalha na área de jornalismo. Está no segundo ano de trabalho aqui na Novo Tempo. Legal. Trabalha no departamento de jornalismo mesmo, na edição aí do jornal, né? E a gente, claro, nós nos sentimos muito felizes por termos nossa filha trabalhando aqui. Que legal. Nós temos um amigo em comum, viu, pastor, em Valadares. Quero mandar um abraço, aproveitar. O Herman Kepke. E a sua família. Médico. Um abraço para o Herman e a sua família, um pessoal muito carinhoso. É verdade. Muito especial. Quando eu trabalhei em Vitória, no Espírito Santo, o Herman e a sua família eram lá, né, frequentavam a Igreja Central, uma pessoa muito ativa. Estão envolvidos hoje num projeto muito bonito, num bairro nobre de Governador Valadares, chamado Ilha dos Araújos. E uma comunidade adventista lá muito bonita, com o nome, inclusive, Espaço Novo Tempo.
Que beleza. E a igreja está florescendo, muito linda. Que bom, que bom. Pastor Ezequias Guimarães. Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. É um privilégio estar aqui pela segunda vez a gravarmos, para estarmos discutindo o tema dessa lição. O senhor trabalha hoje? Eu trabalho hoje, eu sou pastor da Igreja do Jardim América. É onde frequentam a maioria dos servidores aqui da Novo Tempo. Eu tenho esse privilégio de pastorear esse grande rebanho aqui. O senhor é pastor de todas essas ovelhas aqui, ou de boa parte dessas ovelhas? Com certeza. Que legal, pastor. O senhor trabalhou muito tempo no norte do Brasil, né? Trabalhei da maior parte do meu ministério no norte do Brasil, no Amazonas, no Pará, no Maranhão. Tive uma passagem pelo sul do Brasil e agora estou tendo a alegria de estar aqui, na União Central Brasileira. Que bom. Aproveitar e mandar um abraço para os amigos do norte. De forma muito especial, queria mandar um abraço para o pessoal de Manaus, viu, pastor? Que é o que eu conheço, viu? Gente, pessoal extremamente carinhoso. Uma igreja muito vibrante, muito. Que cresce a cada dia. Que legal. Vamos suplicar a presença de Deus mais uma vez. Pastor Carlos, poderia orar para a gente, por favor? Nosso Pai que moras nos céus, estamos tão agradecidos pelo privilégio de estar juntos alrededor de Tua Palavra. Amém. E nós suplicamos a presença de Tu Espírito Santo, guiando nossas mentes e nossas palavras, para que tudo o que nos digamos possa ajudar a nossos ouvintes para conhecer melhor a Jesus Cristo e ter a vida eterna. Amém. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você, que é nosso telespectador, em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, nós temos ali um momento que é reservado para o Lições da Bíblia. O tema que nós apresentamos aqui é estudado em cada igreja adventista do sétimo dia. Então, quero fazer um convite para você, todos nós fazemos aqui. Procure uma igreja adventista, chega lá e diz assim: eu assisto o programa Lições da Bíblia e eu gostaria de participar. Eu ouço e quero aprender mais. Em cada igreja adventista, todos os sábados a partir de 9 horas da manhã, tá bom? Queridos, nós estudamos o nosso último encontro sobre a figura de Deus. Descobrimos porque os ensinos de Jesus e toda a Bíblia revela o Deus amoroso, o Deus que está próximo, mas o Deus que deve ser adorado. E nesse encontro nós agora vamos ver a figura do Filho. E eu queria começar. Tem uma frase que está no nosso guia de estudos que diz assim, ó: mais cedo ou mais tarde, todos têm que responder a essa mesma pergunta. Cada um tem que determinar quem é Jesus. E a pergunta é o que está em Mateus capítulo 16, verso 15. E vós, quem dizeis que eu sou? Por que cada um de nós tem que determinar em algum momento quem é Jesus? Por quê? Na verdade, a resposta a essa pergunta vai determinar nosso destino eterno. Quando Jesus estuvo aqui nesta terra, muita gente se relacionou com Ele e ouviu a Ele, escutou suas palavras, suas pregações, percebeu os milagres e tudo aquilo. Alguns deles perceberam quem era Ele mesmo. Outros consideraram que era um homem comum. Lamentavelmente, aqueles que só viram em Jesus um homem comum, que ficaram igual que antes. Mas aqueles que perceberam quem é realmente, foram transformados para a vida eterna. Por isso é tão importante entender isso. O meu futuro, a minha vida, o que eu serei, o que acontecerá comigo depois de dormir o sono da morte, ao ressuscitar, ou para a vida ou para a morte eterna, vai depender então de quem é
Jesus. E o senhor colocou um aspecto aqui, acho que vale a pena a gente considerar, que alguns perceberam quem ele era e outros não perceberam. Isso pode estar acontecendo exatamente nesse momento. Alguém vai ter a percepção, a sensibilidade, vai deixar-se ser, né? Vai deixar, né, que o Espírito trabalhe e ele veja. Apesar dele se tornar completamente perceptível, muitos não o perceberam, né? Infelizmente. Né? Para ilustrar o que aconteceu, podemos lembrar quando Jesus ia caminhando e estava rodeado por uma grande multidão. E aquela mulher que vinha por detrás e tocou o manto de Jesus. E ele perguntou, quem me tocou? E Pedro disse, todo mundo te está tocando. Mas todos os outros não tiveram a bênção que teve aquela mulher. Da mesma maneira, o encontro das pessoas com Jesus, alguns ficaram igual, outros, naquele encontro, cambiaram para sempre uma vida nova. E aí, pastor, o senhor me faz pensar, por exemplo, naqueles que tinham conhecimento teórico. Eu lembro que o senhor fez uma observação no nosso último encontro sobre a necessidade de conhecer o que é realmente a lição, o nosso guia era sobre o tema Deus, conhecer a Deus. Da mesma forma, eu conhecer a Jesus. Essa diferença do conhecimento, não só o conhecimento teórico, mas essa experiência com ele. Exatamente, relacionamento. Essa íntima ligação. Ele tocou num aspecto assim interessante. Ela tocou no manto de Jesus, se referindo à experiência da mulher que desejava o milagre e recebeu a bênção, né? Então esta percepção, este conhecimento, ele gera algo posterior, né? Ele não é simplesmente um conhecimento teórico, você conhece, define, mas é algo que você experimenta verdadeiramente na sua vida. A sua vida pode ser abalada, mudada, transformada, impactada simplesmente por esse conhecimento real. Eu não fico do mesmo jeito. Exatamente. Eu não fico da mesma forma a partir do momento que eu o percebo e começo a ter essa íntima ligação com ele. Seria mais ou menos esse raciocínio. É impossível conhecê-lo no sentido de experimentá-lo, relacionar-se com ele e não ser transformado por ele. Maravilhoso. Porque eu creio que vale a pena até a gente abrir um raciocínio aqui, porque o conhecimento no contexto bíblico, ele é envolvimento. Eu até me lembrei agora do saudoso pastor Viana. Ele contava a experiência de um jovem no internato, que ele falou para uma moça as seguintes palavras, né? Qualquer moça que olhar nos meus olhos, sentir o toque da minha mão, a fragrância do meu perfume, fatalmente vai se apaixonar por mim. E ele aplicava isso à experiência de Cristo. Qualquer pessoa que se aproximar dele e vê-lo como ele verdadeiramente é, fatalmente terá a sua vida mudada, né? E o nosso guia de estudos começa a apresentar quem é esse Jesus e apresenta o tema, o Filho do Homem. Essa expressão foi usada e o que ela quer dizer? Quando Jesus usou essa expressão, nós temos o texto do Antigo Testamento também, que o guia citou, por exemplo, Daniel capítulo 7, verso 13 e verso 14. Qual é a referência? O que significa esse Filho do Homem? Para mim, sempre foi um enigma. Não sei se diz enigma em português. Enigma. Sim. Enigma. ¿Por qué Cristo utilizó esa expresión para referirse a sí mismo? Ninguno de todas las personas que estaban con él llamó a él Filho do Homem, pero él siempre refería-se a sí mismo como Filho do Homem. Y yo acho que él tenía una intencionalidad, una intención para usar esa expresión. Una intención doble. Dupla. Por un lado, quería mostrar que él era un hombre. Verdadeiramente homem. Verdadeiramente homem.
verdaderamente hombre. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel es llamado filho de homem muitas vezes. É um homem. Mas a segunda intenção é mostrar como ele era um cumprimento da profecia de Daniel capítulo 7, que está citando. Então, de uma maneira muito simples, ele estava cumprindo dois objetivos, dois propósitos. Mostrar sua plena humanidade, ao mesmo tempo mostrar que ele era o Messias, o enviado de Deus. E aí vem a pergunta que não quer, né? Por quê? É importante conhecer a Jesus Cristo e vê-lo como Filho do Homem. Pastor, me permita só fazer acrescentar algo. Por favor, fique à vontade. Que a vida de Jesus como Filho do Homem, como homem, não foi um jogo de cartas marcadas, né? Não foi um faz de conta. Ele verdadeiramente se tornou homem, né? Que alguns acham que não, foi um joguinho, ele fez de conta. A humanidade de Cristo não era uma farsa. Não era uma farsa, era real. Exatamente. E para sempre ele vai sublinhar, eu queria sublinhar essa frase. A humanidade de Cristo não foi uma farsa, ela foi real. Eu creio que é importante que a gente... Para sempre ele estará entrelaçado com a humanidade. Sim. Voltando à sua pergunta. Não, mas eu creio que é importante isso aqui, a gente fica... E isso vai nos levar a outros questionamentos e a gente vai adiante com isso. Agora, por que é importante a gente ter noção, saber que ele foi o homem? Por quê? Por que essa... Todo mundo está aqui todo mundo está assim. É que nós terminamos, né, o nosso estudo anterior dizendo assim, nós precisamos deixar o autor da lição falar. Nós estamos com uma Pastor, referencial aqui. É uma questão de respeito, entendeu? Nós estamos com o autor da lição e não queremos tomar. Mas como o senhor mencionou, quando a gente falou isso, aqui é para equilibrar e tal, então, por favor, pastor. Eu gostaria que todos participaram também, mas... Ficamos um pouco constrangidos. Por favor, pastor. E com todo gosto eu posso... mas aqui eu esqueci... Por que é importante a gente saber que Jesus foi o homem? Que foi homem. Sim. Se ele não foi homem, ele não poderia ser meu salvador. Ele não poderia me salvar. Marciano, dizem marciano? Sim, marciano. Não pode ser um salvador. Tem que ser um de nós. Porque tem que revertir ou contrarrestar aquilo que Adão fez. E Adão foi um homem. Então, só um homem pode salvar um homem. Assim que, se ele não foi um homem, não temos salvação. Até porque, se ele não fosse homem, Satanás, com toda segurança, acusaria a Deus de ter sido injusto, porque se como homem, na natureza de Adão, antes do pecado, não fosse possível observar os ditames da lei, daquilo que é correto, então Deus seria injusto, teria colocado uma carga pesada sobre o ser humano que ele não pôde suportar. Ok. Eu queria só citar frases que estão no nosso guia de estudos, para a gente, eu vou citar só os textos também. Ele nasceu como um bebê, cresceu como uma criança. E aí o texto Lucas 2, 40 e 52, sabedoria, estatura e graça. Teve irmãos e irmãs, Mateus 13, 55 e 56. Comeu, dormiu, Mateus 9, 11 e Lucas 8, 23. Ficou cansado, sentiu fome e sede. Também experimentou a tristeza e angústia. Aqui está a figura humana. Nós vamos para o intervalo e na volta eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho mais essa questão da natureza humana. Que natureza humana foi essa? Para a gente se identificar ainda mais com o nosso Salvador. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos.
Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos estudando nesse nosso programa sobre a pessoa de Jesus Cristo. E aí nós começamos a trabalhar um pouquinho sobre a questão da humanidade de Jesus. O pastor Gilson citou a frase que eu creio que a humanidade de Jesus não foi uma farsa. O pastor colocou uma ideia bem, né? Se nós não tivéssemos um Jesus humano, como haveria a identificação e o processo da salvação? E nós terminamos um pouquinho aqui citando vários aspectos que o nosso guia de estudos, e tem outros, né? As pessoas o trataram como uma delas, riram dele, criticaram, espancaram, ridicularizaram. Para elas, Jesus era apenas outro ser humano. Acabarão perdendo um pouco esse que a gente começou com isso, né? De não, quem é Jesus para você? Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Por que é importante saber que Jesus foi plenamente humano, mas às vezes existe uma confusão de entender esse plenamente humano? Porque nós temos a natureza humana através de Adão, e nós temos a natureza humana pós a queda, pós o pecado. E a partir dali, nós temos as tendências pecaminosas. E Jesus se identifica em quais dessas circunstâncias? Com tendências ou com a natureza de Adão? Quizás podemos lembrar que Pablo llama a Jesús como o segundo Adán. Okay. Él no dice que es o segundo Moisés, o segundo Isaías, o cualquier otro de los patriarcas, sino que es o segundo Adán, porque Él vino para recuperar lo que Adán había perdido. Y así como Adán fue tentado con la comida, Jesús fue tentado en el desierto, pero así como Adán cayó, Jesús venció, o sea, no de la misma manera, sino justamente venciendo donde Adán había caído. Pero como segundo Adán, él tenía que estar en igualdad de condiciones que Adán, porque era para demostrar que Adán no precisaba caer en pecado, que Adán podía vencer. A diferencia es que Jesús estaba en un ambiente hostil, muy cargado de pecado, diferente da situação da perfeição do Éden. Exactamente, era muito más difícil para Jesús. Pero él estaba como el segundo Adán y él nació santo. En Lucas, cuando el ángel o anjo faló para María, o anjo dice en Lucas capítulo 1, versículo 35, que o filho que ele iba a tener iba a ser santo desde o mismo nascimento. Não sei se Posso você... ler o texto, pastor? Sim, sim. Por favor. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo que vai nascer é Filho de Deus. E Jesus Cristo nunca pecou. O apóstolo Pedro dice que ele nunca pecou. Y dice, y no hubo engaño en su boca. Santiago dice que todo hombre ofende con la lengua. Pecamos de esa y de muchas maneras. Jesús Cristo nunca pecó. Mas no solamente eso. Hay un pasaje importante en João 14:30. João 14:30. 14:30. Que se algum tem... Pastor, seu português está muito bom, viu? Eu queria dizer aqui, olha, só para dizer que o senhor, eu queria agradecer o seu esforço e a gente conversou um pouquinho sobre isso. Então, estamos
Estamos bem e com os nossos certeza, aqui que vão. Mas muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus, é verdade. Pastor, O texto por favor, é 14:30, pastor? Sim. Jesus disse assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. O príncipe do mundo é Satanás, o inimigo. E Jesus Cristo disse, ele nada tem em mim. O que quer dizer aquilo? Satanás tem muito em mim, Carlos Steger, de que tomar para tentar-me. Ele tem todas aquelas tendências ao mal que eu trouxe de nascimento e que cultivei, que estive fazendo durante a minha vida. Então, Satanás tem muito em mim, mas quando ele procurava a Jesus, não tinha nada, não havia nenhuma tendência que Satanás poderia usar para levá-lo a cair em pecado. Da mesma forma como Adão, como o senhor citou. Exatamente. Ainda que, como Adão, ele poderia cair. Não tinha Claro. tendência, mas tinha possibilidade. Tanto é que Adão Exato. caiu, né? Sim. No entanto, Cristo não. Exatamente. Se a gente... Porque para poder ser tentado, não é necessário ter tendência. Ok. Lucifer dice Sim, sim. Lúcifer. era um anjo perfeito. E a Bíblia diz que ele era perfeito quando foi criado, mas o mal surgiu em ele. Como é que foi tentado se ele era perfeito e não tinha nenhuma tendência? É que a condição para ser tentado e para pecar não é ter tendência, sino ter liberdade, a possibilidade de elegir. Esse aspecto está sendo considerado, pastor, eu creio que é muito importante, porque nós podemos, de alguma forma, quando avaliamos Jesus vencendo o pecado ou a sua natureza pecaminosa, nós podemos correr o risco de acharmos que nós podemos também, de forma meritória, ou seja, eu tenho méritos nisso, poder também vencer o pecado através Do esforço do pessoal. meu esforço pessoal. E isso não acontece. Não se justifica o mal, o erro que eu vou cometer. Não se justifica. Mas, porque eu sou guiado pelo Espírito. Mas a gente corre o risco quando a gente olha dessa forma que a gente começa a achar mérito. Então agora eu posso. E a gente usa alguns textos para justificar isso de forma, com todo carinho a quem pensa diferente, mas às vezes de forma equivocada, fora do contexto, como por exemplo, sede vós Santos. perfeitos, como perfeito é vosso Pai. O contexto ali é outro contexto, né? Então, por isso que é importante a gente considerar esse aspecto dessa natureza, a identificação, mas uma natureza que tinha possibilidade, mas não a tendência. Então, só para... E diferentemente de Jesus, nós nascemos com essa propensão. Davi, no Salmo 51, acho que o verso 5, ele diz assim, em pecado me concebeu a minha mãe. O livro de 1 João diz assim, aquele que não tem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso. Não é? Então, nós temos toda essa carga, toda essa tendência. Eu sempre digo que uma criança, quando nasce, você pode dizer que ela é fofinha, que ela é bonitinha, mas não que ela é inocente, porque já é de altíssima periculosidade, porque já nasce com essa forte tendência para fazer aquilo que não é correto. É só deixar aquele bolo de chocolate lá em cima da mesa e dizer para não mexer, né, pastor? É verdade. Esse teste todo mundo faz em casa alguma vez, mas é verdade. Agora, é verdade. pastor, é muito importante o que você falou, né? Porque quando você tenta alcançar pelos seus próprios méritos uma vida sem pecado, você elimina completamente a graça de Cristo. E não há salvação sem graça. Né? Não há salvação sem graça. Vamos adiante. A gente tem outros aspectos para considerar aqui, que um dia, por exemplo, eu vou citar, aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Então, nós continuamos com a nossa identificação junto ao Pai, e por isso que é interessante quando a gente vai ler Hebreus, por exemplo, que nós temos
aquele que está intercedendo por nós, porque Ele se identifica conosco e um dia Ele voltará. Agora, o nosso guia de estudos também apresentou Jesus como o Filho de Deus. Eu vou olhar para o autor aqui da lição, né? Nós temos a figura do homem e agora nós temos uma sucessão de temas abordados aqui. Pelo menos 3 foram reservados para falar sobre a figura divina. Jesus como a figura divina. O senhor poderia considerar, pastor? Sim. Na verdade, para apresentar-se como ser humano era mais fácil para Jesus. Pero apresentar-se como divino era um grande desafio. Ele não podia parar-se no templo um dia e dizer: eu sou Deus. Que ocorreria? Seria apedrejado. Não matavam. Antecipar, né, a morte dele. Exatamente. Mas ele tinha que dar a conhecer que ele é Deus. E a única forma de fazê-lo era com suas ações, com seus milagros e com formas indiretas. Ele deixava ver, mas não dizia abertamente, justamente para não provocar sua morte. Mas era uma missão muito difícil. Da limitação, da necessidade da limitação. Isso. Da necessidade da limitação. Interessante que uma das maneiras de Cristo revelar-se como Deus era exatamente apresentando-se como Filho de Deus. Claro. Em especial no Evangelho de João a gente percebe que os judeus entendiam, quando Cristo dizia ser filho de Deus, não como algo que indicasse inferioridade em relação ao Pai, mas sim igualdade. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 20, João apresenta aqui o propósito por que ele escreveu. João 20, versos 30 e 31. Diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então veja, Jesus de João, o meu propósito é que vocês entendam que ele é o Cristo, o Messias, né, ungido, aquele que tornou-se verdadeiramente homem, prometido no Antigo Testamento, mas também ele é o Filho de Deus. Então, repito, essa expressão Filho de Deus, especialmente no Evangelho de João, deixa claro que ele é igual a Deus e não inferior a Deus. Outros 2 textos que a gente pode citar, João capítulo 10, vendo aqui a reação dos judeus, né, em relação à declaração de Cristo. João 10, versos de 30 a 33, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, quando Jesus se apresentava assim, ligado ao Pai como Filho de Deus, então eles diziam: olha, você está blasfemando porque você é um homem e está se fazendo igual a Deus. Outro texto, pastor, mais claro ainda, por favor, é no capítulo 5, versos 17 e 18. Aqui Jesus havia curado o paralítico, né, em dia de sábado, e os judeus entenderam que Jesus estava transgredindo o sábado por fazer a cura. E agora versos 17 e 18. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, claro, no entendimento deles, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, repito, a expressão Filho de Deus, em especial no Evangelho de João, ela de forma alguma denota inferioridade, mas sim igualdade. E o nosso guia citou que, de alguma forma, Cristo voluntariamente claro, se sujeitou ao Pai. Não foi uma
eu creio que é importante a gente ligar os dois aspectos. De igualdade, não foi um inferior, agora você vai me obedecer, mas eu estou no mesmo, né? A visão é a mesma, ele é um Deus e voluntariamente o Senhor se sujeitou ao Pai. Nós vamos para o nosso intervalo? Voltamos? O senhor quer fazer observação, pastor? Não, quando ele aceitou assumir a natureza humana, isso não foi uma subtração, isso foi uma adição. Exatamente. Guarde essa informação para a gente trabalhar um pouquinho na volta, então? Tá bom? Eu vou pegar aqui, não foi uma subtração, mas uma adição, tá bom? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos voltando ao programa Lições da Bíblia, estamos estudando sobre a figura de Jesus, o Jesus humano e o Jesus divino. Volta com aquela frase. Não, eu me referia à natureza de Jesus, porque alguns podem achar que Jesus pode não ser plenamente Deus porque ele assumiu a natureza humana. Só que nós temos que olhar a natureza humana dele como uma adição e não como uma subtração. Ele é Deus homem. Fato de ser agora homem e Deus, isso não fez com que a sua divindade fosse subtraída. Pelo contrário, a natureza humana é uma adição à sua natureza divina. Jesus sempre foi, é e será Deus, né? Mas ele adiciona essa identificação com a humanidade quando ele se torna verdadeiramente homem. Muito bom. Nós temos dois aspectos que o guia considerou, que eu acho que vale a pena resgatar aqui. Nós temos, eu até coloquei, evidências da divindade, que era a cura e também o perdão dos pecados, que somente Deus poderia fazer. Por isso, de uma forma tão assim veemente, os líderes religiosos o condenavam, né? Mas a gente vê uma série de textos apresentando o seu poder de cura e também o Jesus que perdoava. Porque o perdão dos pecados é uma prerrogativa divina, né? E Jesus assumiu para si essa prerrogativa quando ele perdoou o paralítico. Então, mais uma evidência clara de que ele não era apenas um homem, mas ele era Deus. O guia apresentou um outro tema, que talvez seja até bem, no meio religioso existe até algumas dificuldades de compreensão, que é a questão da pré-existência. Deixa eu até considerar o meu querido telespectador. Eu sempre gosto de dizer que talvez a gente esteja falando alguma coisa que você tem uma visão diferente. Meu apelo sempre é aquele: vá ao texto bíblico, siga aquelas regras, leia o texto, leia o seu contexto, né, o que está ali, leia outros textos que falam do mesmo assunto, para que você chegue à conclusão daquilo que é a verdade da palavra. Essa questão da pré-existência, pode haver aqui algumas dificuldades de alguns entenderem, quando Jesus se referiu ao que está em São João capítulo 8, verso 58, exatamente. Vou citar o texto, tá? Vou ler o texto. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Que essa expressão apresenta sobre a divindade, no caso a pré-existência. Quizás un detalle un poquito técnico de ese texto de Juan 8:58. Dice, antes que Abraham existisse. En idioma griego dice, antes que Abraham llegara a existir, antes que él comenzara a existir. La idea es que Abraham no existía, mas él comenzó a existir, él llegó a la existencia. Mientras que respecto de Jesús, él dice, eu sou, no dice, eu comencé a existir.
antes que Abraão existisse, eu não comecei a existir. Eu sempre fui. Ok. Um ser autoexistente. Autoexistência e autoexistência eterna. E ele está citando Éxodo capítulo 3, versículos 13 e 14, quando Deus se apresenta a Moisés. Pastor, posso ler? O senhor Sim, guarda, sim. O senhor continua no raciocínio, não Sim. quero interrompê-lo, mas só o senhor está citando. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O nome de Deus, eu sou. E é o nome que Jesus Cristo utiliza aqui, fazendo-se a si mesmo exatamente o mesmo que aquele que falou a Moisés. E eu sou indica uma existência eterna, sem comienzo, sem final, permanente, sempre existiu. Estava tentado a agregar algo mais aí desse passagem, porque Por favor, pastor. Tem muita riqueza. Sim, por favor. Quando Moisés disse, se eles me perguntam qual é seu nome, eles não conheciam o nome de Deus, eles conheciam. A pergunta que eles estavam fazendo na realidade, quais são as qualidades, as características desse Deus? Poderá Ele ter poder para livrar-nos? Realmente Ele é capaz de livrar-nos? Porque era essa a mensagem que ele precisava dar. Essa era a pergunta. Lembrem-se que na Bíblia o nome representa as qualidades, as características da pessoa. O caráter. Qual é seu nome? Qual é seu caráter? Quais suas características, suas qualidades? E aí ele diz, eu sou. Não diz, eu sou poderoso. Simplesmente, eu sou. Eu existo e com isso é suficiente. E com isso demonstrou que ele poderia tudo. Eu creio que o autor da lição usou esse raciocínio para seguir, usou esse raciocínio que o senhor está falando para ir adiante, quando falou sobre a missão de Cristo. Porque o eu sou aqui, eu estou fazendo a dedução do autor da lição, viu, pastor Carlos? Sim. Porque aqui apresenta quem ele era. Ele era um ser divino, mas agora vem uma mensagem de salvação, porque Jeová é salvação. Jesus é a salvação. Então a gente tem aqui uma ampliação dessa ideia, eu creio que. Pastor, é importante sim. também, só o João 17,5 diz, o próprio Jesus dizendo, agora glorifica-me, Pai, com agora que eu tive junto de ti, antes que o mundo existisse. Né? Então, aponta claramente para a pré-existência de Jesus. Ele é eterno, não teve início de dias e nem terá fim. Né? Especialmente o Evangelho de João é muito bom para a gente ter esse entendimento da pré-existência de Cristo. João já começa o Evangelho assim, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra, né? O próprio referindo-se a Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí no verso 14 ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João se preocupa em mostrar claramente essa pré-existência de Cristo. Por exemplo, no verso 15, João capítulo 1, verso 15, agora, João Batista, né, ele se refere a Jesus dizendo que ele tinha a primazia porque ele já existia antes dele. E a gente sabe que João Batista, na verdade, era mais velho que Cristo, não é? Mas João Batista diz, ele tem a primazia porque ele já existia antes de mim. João aqui, naturalmente, está se referindo à pré-existência de Jesus.
O capítulo 8, verso 58, que já lemos, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, Jesus não existiu apenas antes de João Batista, ele já existia antes de Abraão. E aí o pastor Ezequias muito bem citou João 17, 5, onde Jesus, na oração sacerdotal, diz, né, glorifica-me com a glória que tiveste, com a glória que tive junto a ti antes que o mundo fosse criado. Qual que é o texto último que o senhor leu, pastor? São João 17:5. 17:5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. E no verso 24 ele diz assim, porque me amaste antes da fundação do mundo. Mesma ideia, né? E qualquer subtração à divindade dele, ele já não pode mais ser o meu Salvador. Né? E o livro de Atos diz assim, não há nenhum outro nome entre o céu e a terra pelo qual importa que sejamos salvos. Né? Então, é Jesus, é o nosso Salvador, porque Ele é Deus e Ele é homem. Né? E aí nós entramos nessa grande missão que Jesus tem, porque essa é o propósito dele. Eu queria considerar alguns versos com vocês, a forma como Jesus definiu essa missão. A gente chega nesse estudo aqui, de uma forma, a gente chega no auge, me dá até um sentimento assim, de alegria. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O outro texto é Mateus capítulo 20, verso 28. Mateus capítulo 20, verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E citou o texto de Marcos 10, 45, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o texto correlato, eu creio, que é o texto que está para a gente memorizar no guia de estudos. Queridos, aqui me vêm algumas perguntas, né? Como, por exemplo, a necessidade que a gente tem de mostrar para todas as pessoas que não existe outro meio de salvação, outra forma de salvação, mas somente através de Jesus Cristo. Às vezes, mesmo no meio religioso, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso e criam formas, criam métodos. Isso poderia estar ligado, às vezes, de uma visão equivocada de quem ele foi como homem e que ele foi como Deus, que a gente tratou lá no começo. Sim. Porque se tenho um conceito equivocado de ele como homem, minha compreensão da salvação vai ser equivocada também. E se tenho um conceito equivocado dele como Deus, também. Agora, se compreendo que ele foi o segundo Adão, plenamente homem, mas como Adão, e que al mesmo tempo foi totalmente Deus, que era o único que podia pagar o preço da salvação de toda a raça humana. Então, sim, posso aceitar a Ele como meu Salvador. Queria resumir um pouquinho para o telespectador que talvez esteja ouvindo pela primeira vez. Isso. Está ouvindo, ele ligou a televisão agora, e aí ele está ouvindo uma conversa de que ele precisa de salvação. Mas ele talvez não tenha contato com a palavra. Ele vai ser salvo do quê? E para quê? Podemos trabalhar só um pouquinho, porque nós estamos afirmando que não há outra forma de salvação, senão em Jesus. Para isso eu preciso entender que Ele é Deus, certo? E para isso eu preciso entender que Ele foi homem, que sabe o que eu passo, ainda que não teve a tendência para errar, mas tinha a possibilidade de errar. Como a gente apresenta Jesus como o único meio de salvação para aquele que não... Mas eu vou ser salvo do quê? Do quê? Nós somos criados por Deus. Por conta do pecado, da desobediência, nós somos separados dele.
pecado causa essa separação. Fomos criados para a imortalidade, mas uma imortalidade condicionada à nossa ligação com Deus. No momento quando nossos primeiros pais pecaram, né, e essa natureza pecaminosa que eles passaram a ter é herdada pelos seus filhos, então todos nós passamos a ter essa tendência para o pecado, e na medida em que o tempo vai passando, novas tendências vão sendo agregadas. Né, tendências para fazer o que é errado. Para fazer o que é errado. Okay. Para viver desassociado da vontade de Deus. Isso. A Bíblia diz que essa natureza nossa, a amizade da carne é inimizade com Deus. Então a gente já nasce com essa propensão para o erro. Né? Ainda sendo muito bom. É verdade. Ainda que tenha um bom comportamento. Isso. Então nós temos essa propensão para o erro. Na medida que o tempo vai passando, o ser humano vai crescendo e novas tendências vão sendo agregadas, tendências cultivadas, né? E o homem vai cada vez mais se separando de Deus e, consequentemente, estando condenado à morte eterna. Okay. É nesse contexto que Cristo vem. Ele vem para viver como homem, por isso que Paulo diz que ele é o segundo Adão. Ele, assim como Adão, representando a humanidade, ele nos separou de Deus por conta do pecado. Jesus, sendo verdadeiramente homem, representando a humanidade, ele nos religa a Deus por ter vivido uma vida isenta de pecado. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando a gente aceita Cristo como Salvador pessoal, quando nós entendemos que em Adão estamos condenados à morte, mas em Cristo nós somos absolvidos, em Cristo nós temos o direito de vida eterna, e nós confessamos isso diante de Deus e diante dos homens, de que Ele é o nosso Salvador, então nós passamos a ter o direito de vida eterna. Por isso que Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ok, eu creio que nós estamos adiantando um assunto que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, que é sobre salvação. Sim. Mas eu creio, e depois também os passos para a salvação. Mas é importante, às vezes me dá a impressão que alguém que está ouvindo e que ele se sinta incluído, porque a salvação, ela é única em Jesus e para todas as pessoas. Deixa eu dar uma contribuição. Sim. O nosso melhor é trapos de imundícia. Quando eu disse que a gente é bom no sentido de... O nosso melhor é como trapos de imundícia. E aí, como é que nós ficamos? Nós ficamos completamente, totalmente dependentes de Jesus Cristo. Deus, esse Deus, homem. Ok. Pastor, 30 segundos. O que pensou o autor da lição? O que gostaria que a lição tivesse para todo mundo que acompanha? Qual a ideia central, por favor, desse tema? Na última parte da lição, eu falo de o centurião que estava diante de Jesus quando Jesus foi crucificado. E quando viu como ele morreu, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E realmente, quando estamos a pé da cruz, e quando nós compreendemos plenamente quem foi Jesus. Okay. E eu quisiera invitar a todos nossos televidentes para ir mais frequentemente ao pé da cruz. Amém. Para Amém. conhecer realmente quem é Jesus. Amém. Amém. Ok. Vamos orar? Vamos clamar a Deus. Pai do céu, obrigado por Jesus, o homem, por Jesus, Deus. Obrigado por Jesus, o nosso Salvador. Amém, em nome dele, nós te agradecemos e clamamos, nos salve. Amém. Em nome do Salvador. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Você acompanhou o programa Lições da Bíblia. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo programa, Lições da Bíblia.